Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você construiu, tudo o que ama, desapareceu. Sua família, sua riqueza, sua saúde, tudo destruído em um instante. O que você faria? Como manteria a fé diante do abismo? Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que enfrentou o inimaginável. Um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a si mesmo. Sua jornada é um desafio à nossa compreensão de justiça, dor e lealdade. Prepare-se para conhecer Jó, o homem que questionou Deus, enfrentou amigos e, no silêncio do sofrimento, encontrou uma resposta que mudaria a humanidade para sempre. Se você já se perguntou por que o sofrimento existe, ou onde está Deus quando tudo dá errado, este vídeo é para você. Não perca nenhum segundo. O que vem a seguir pode transformar sua visão da fé. Descubra os mistérios de Jó, um homem que enfrentou o inimaginável e ainda assim permaneceu firme. Fique conosco e veja como uma história milenar ainda ressoa poderosamente em nossas vidas hoje. Jó era uma pessoa íntegra e justa, sempre empenhado em viver uma vida moral e tinha uma relação muito disciplinada com Deus. Na terra de Uz vivia um homem cujo nome era Jó. Este homem era irrepreensível e honesto, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jugos de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de servos. Era considerado o maior entre todos os povos do Oriente. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 a 3. Os filhos de Jó costumavam realizar festas em suas casas em seus aniversários e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Após um período de celebrações, Jó organizava um ritual de purificação para eles. Bem cedo pela manhã, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Essa era a prática constante de Jó, conforme descrito no primeiro capítulo, versículos 1 a 5. Deus destacou as virtudes de Jó para Satanás. No entanto, Satanás argumentou que Jó era justo apenas porque Deus o favorecia abundantemente. Certo dia, os anjos vieram se apresentar perante o Senhor, e Satanás também estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: andando por toda a terra, indo e vindo por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e correto, que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó ama a Deus sem motivo? Replicou Satanás. Você não colocou uma proteção ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele possui? Você abençoou tudo o que ele faz, e seus rebanhos e manadas se espalharam pela terra. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 10. Satanás desafiou Deus, dizendo que se fosse permitido infligir sofrimento a Jó, ele mudaria e amaldiçoaria Deus. Deus permitiu que Satanás atormentasse Jó para testar essa audaciosa afirmação, mas proibiu que tirasse a vida dele. Mas estenda a sua mão e ataque tudo o que ele possui, e com certeza ele o amaldiçoará na sua cara, disse o Senhor a Satanás. Muito bem, então, tudo o que ele possui está em seu poder, mas não ponha a mão sobre o próprio homem. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu 4 notícias num único dia, informando que suas ovelhas, servos e 10 filhos haviam morrido, vítimas de invasores, ladrões ou desastres naturais. Num dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou até Jó e disse: os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava,
outro mensageiro chegou. O fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto este ainda falava, chegou mais um mensageiro. Os caldeus formaram 3 grupos de ataque e deram um ataque surpresa aos seus camelos, levando-os embora. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único que conseguiu escapar para lhe informar. Ainda falando, outro mensageiro chegou. Seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e eles morreram. Eu sou o único que escapou para contar a você. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. Em seu luto, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça, mas ainda assim louvou a Deus em suas orações. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e, prostrado ao chão, adorou, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer falta. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece no céu novamente, e Deus lhe dá outra oportunidade para testar Jó. Desta vez, Jó sofre de terríveis feridas na pele. A esposa de Jó tenta persuadi-lo a amaldiçoar Deus e desistir da vida, mas ele resiste e tenta suportar seus sofrimentos. 2 tramas são habilmente entrelaçadas, uma celestial e outra terrena. Os acontecimentos na terra são o resultado de algo que já ocorreu no céu. Assim como a guerra na terra imediatamente após um conflito no céu. Como no livro do Apocalipse, Elifaz, Bildade e Sofar, 3 amigos de Jó, chegam para consolá-lo, sentando-se com ele em silêncio por 7 dias em respeito ao seu luto. Jó fala no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens oferece descrições poéticas de seus problemas. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, comparando a vida e a morte com a luz e a escuridão. Ele deseja nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido encoberto pelas trevas, sentindo que a vida apenas aumenta sua agonia. Elifaz responde que Jó, que anteriormente consolava outros, agora admite que nunca foi realmente ciente do sofrimento deles. Elifaz conclui que a dor de Jó deve ser devida a algum pecado que ele cometeu e recomenda que Jó busque o favor de Deus. Bildade e Sofar concordam que Jó deve ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus e argumentam que ele deveria tentar demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que os filhos de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Pior ainda, Sofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido mereceria muito mais dor do que aquela que ele recebeu. Jó reage a cada um desses comentários, ficando tão irritado que chama seus simpatizantes de médicos inúteis que mascaram sua ajuda com mentiras. Livro de Jó, capítulo 13, versículos 1 a 4. Meus ouvidos ouviram e entenderam isso. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir o meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras. São todos médicos inúteis. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Jó fica perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça de Deus, dado que os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso, os humanos não podem convencer Deus com suas palavras. Deus não se deixa enganar. E Jó admite que nem mesmo conhece a si mesmo o suficiente para defender seu caso perante Deus. Jó
Anseia por alguém que possa mediar entre ele e Deus, para que não seja condenado ao Sheol, mundo dos mortos. Jó acredita que no céu há uma testemunha ou redentor que atestará a sua integridade, como ele expressa: sei que o meu Redentor vive, e que no final ele se levantará sobre a terra. Capítulo 19, versículo 25. E, agora mesmo, a minha testemunha está no céu. O meu advogado está nas alturas. Capítulo 16, versículo 19. O sofrimento se torna insuportável para Jó, e ele se torna amargo, ansioso e assustado. Ele lamenta a injustiça de Deus permitir que pessoas más prosperem enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó quer enfrentar Deus e protestar, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele pensa que a sabedoria está oculta da humanidade, mas resolve persegui-la, temendo a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus intervém no diálogo divino da primeira rodada. Durante seus discursos, Jó pediu a Deus 36 vezes que falasse com ele. Agora, seu desejo é atendido. Nas 2 vezes em que Deus fala com Jó, isso acontece no meio de uma tempestade. Há um certo humor na maneira como Deus se dirige a ele. Jó é lembrado por Deus de que ele é o Criador de tudo. Deus percorre sua impressionante atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando a Jó se ele poderia igualar essa obra. Ele termina perguntando se Jó está em posição de julgar, dizendo que é impertinente para Jó acreditar que Deus deveria se explicar a ele. Jó é feito sentir-se muito pequeno. Eventualmente, Jó responde: sou indigno. Como posso responder-lhe? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. Deus restaura a Jó seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, propriedades, camelos e rebanhos de ovelhas, tornando-o muito mais rico e feliz do que antes. Como servo de Deus, Jó é reabilitado. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são severamente repreendidos por Deus, que diz que eles não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos citar seus discursos como se fossem verdades. O notável nas 2 rodadas de Deus com Jó é que ele ainda não responde às indagações de Jó e não lhe conta sobre sua aposta com Satanás. Jó não precisava saber o que estava acontecendo no céu, porque Deus tinha seus motivos para permitir que ele sofresse. Devemos ter em mente uma diferença aguda entre a compreensão judaica deste livro e a cristã. O judeu dos tempos do Antigo Testamento não podia ver os problemas da vida temporal à luz da eternidade. Ele sentia que a justiça de Deus deveria ser vista nesta vida, já que tanto pessoas boas quanto más iam para o mesmo destino, o Sheol, lugar de existência sombria onde os espíritos partidos dormiam. Os cristãos, por outro lado, têm um ponto de vista completamente diferente sobre o sofrimento atual. Eles veem a maior visão do céu à luz da obra de Cristo. O sofrimento neste mundo empalidece em comparação com a vida que nos espera no céu. Consequentemente, há apenas insinuações de vida após a morte ao longo do livro de Jó. Em um momento, Jó declara que encontrará Deus após sua morte, mas este não é um tema recorrente no livro, e ele não tem ideia de como isso acontecerá. O livro de Jó tem 2 tramas principais: a trama divina e a terrena. O livro começa com a trama celestial, a reunião de Deus no céu com Satanás. Satanás era um anjo cuja função era relatar pecados. Ele era o advogado de acusação de Deus, que viajava pela terra para relatar a Deus como eram os seres humanos. No tempo de Jó, Satanás havia se tornado tão cínico que não acreditava que alguém pudesse amar a Deus pelo próprio Deus. Ele acreditava que as pessoas só amavam a Deus pelo que ele podia lhes proporcionar.
Assim, ocorre um debate entre Deus e Satanás, com Satanás argumentando exatamente isso. Deus pergunta a Satanás se ele encontrou Jó em suas viagens pela terra. Jó me ama, porque ele me ama, não por qualquer bênção que recebeu, afirma Deus. Esse encontro nos ensina verdades valiosas sobre Satanás. Primeiro, sugere que ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não sendo dotado da onipresença de Deus. A trama humana, o debate entre Jó e seus companheiros, ocupa a maior parte do livro. Por Jó estar sofrendo mais do que outras pessoas, é a questão central abordada. Existem dois pontos de vista. A. Os amigos estão certos de que o sofrimento de Jó é devido ao seu pecado. B. Jó tem certeza de que não está pecando e protesta sua inocência. A troca é cheia de suspense, pois o leitor sabe que Jó está correto. A estrutura de duas tramas do livro nos lembra que ninguém conhece o quadro completo quando se trata de entender por que as pessoas sofrem. Deve ser muito difícil se defender quando se está em tanta miséria. Além da busca por explicações, todos são confrontados com uma pergunta maior. Posso continuar a acreditar em um Deus bom quando tudo parece estar dando errado? O livro de Jó oferece uma resposta a essa pergunta. Qual foi a maior dor de Jó? Isso esclarece a importância deste tópico. Foi uma confrontação física? Ele estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e em dores cruciantes. Socialmente, devido à sua aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente de sua recente tragédia, ele se tornou um pária social. As pessoas andavam do outro lado da rua, em vez de conversar com ele, enquanto ele se sentava na pilha de cinzas na extremidade da aldeia. Até os adolescentes riam dele. Mentalmente, ele enfrentou a dor de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo com ele. Especialmente porque parecia não haver nada em seu passado que apontasse para isso. Espiritualmente, sua angústia era muito pior do que qualquer outra. Ele se sentia afastado de Deus. Jó clamou, implorando a Deus para localizá-lo, falar com ele e até mesmo discutir com ele. Essa foi a verdadeira dor mais excruciante. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditarmos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando Jó finalmente conseguiu falar com Deus, as coisas não aconteceram como planejado. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser visto no contexto do Novo Testamento. Deus permitiu que Satanás provocasse a morte de Jesus na cruz, com o próprio filho perguntando: "Meu Deus, por quê?" Assim como com Jó, Deus não explicou por quê. Isso sugere que até o Filho de Deus perdeu o contato com o propósito de seu sofrimento sob a intensidade do tormento da crucificação. O cristão entende que a vida continua além da morte. Os problemas do sofrimento não precisam ser resolvidos nesta vida. É interessante notar que na versão grega do livro de Jó, um versículo adicional foi acrescentado, afirmando que ele, Jó, ressuscitará com aqueles que o Senhor ressuscitar. Essa esperança de ressurreição nos lembra que haverá uma reivindicação final de Jó. Os cristãos acreditam que Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. Um dia haverá uma cena de tribunal em que Jesus se sentará como juiz, e todas as pessoas, más e piedosas, que já viveram, estarão diante de seu trono para serem julgadas de acordo com suas ações no corpo. Então, tudo pelo que Jó ansiou está prestes a se tornar realidade. A justiça de Deus será aplicada a toda a raça humana em uma reivindicação pública de justiça. A história de Jó não é apenas sobre dor, é sobre resistência. É sobre segurar a fé mesmo quando o céu parece emudecido.
Em um mundo onde queremos respostas rápidas, Jó nos lembra que a verdadeira fé não depende de explicações, mas de confiança. Mesmo sem entender, ele escolheu adorar. Mesmo ferido, ele não desistiu. E você? O que segura sua fé quando o chão some debaixo dos seus pés? Será que, como Jó, você consegue enxergar além do sofrimento e confiar que há um propósito maior nas mãos do Criador? Vamos orar juntos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, hoje nos aproximamos de Ti com corações abertos. Mesmo quando não entendemos os caminhos que trilhamos, confiamos que Tua mão nos guia. Dá-nos a fé de Jó, a fé que persiste quando tudo parece desmoronar, a coragem que não se abala nas tempestades e a esperança que enxerga além da dor. Fortalece nossa confiança em Teu amor, mesmo quando o silêncio parece ser Tua única resposta. Ajuda-nos a lembrar que cada provação é uma semente para um propósito maior que nossos olhos não veem. Cura nossas feridas, restaura nossas perdas e ensina-nos a louvar-Te não apenas nas bênçãos, mas também nas cinzas. Que nossa fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Tu és bom sempre. E, como Jó, que mesmo em meio às perguntas, nós possamos dizer: nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Usa nossas histórias, como a de Jó, para levar esperança a quem sobe o mesmo monte de dor. E, se for Tua vontade, concede-nos a graça de ver o amanhecer após a noite escura, em nome de Jesus, que carregou a cruz, para nos mostrar que a morte não é o fim. Amém. Que esta oração seja um alento para a sua jornada. Se você está enfrentando seu próprio deserto, lembre-se, a fé não apaga o fogo das provações, mas nos mantém firmes enquanto passamos por elas. Não caminhe sozinho. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal Caminho da Fé e ative o sininho para não perder nenhuma jornada como esta. Compartilhe sua opinião nos comentários. O que você aprendeu com Jó? Como sua fé tem resistido às tempestades? Curta se acredita que a esperança é mais forte que a dor. Compartilhe com alguém que precisa lembrar. Mesmo nas cinzas, há uma semente de redenção. Até a próxima e lembre-se, nenhuma noite é tão escura que o amanhecer não possa romper. Caminhe conosco, fique com Deus.